Salve, salve, pessoal! Mais um vídeo aqui de análise no programa Desajustados. Palpites para esse sábado, dia 2 de setembro. Um sábado lotado de jogos como a gente gosta. Vamos começar comentando aqui sobre a Bundesliga 1. Vou chamar o Rangel aqui para comentar um pouco sobre esses jogos. A gente vai ter Bayer Leverkusen, Darmstadt, Hoffenheim jogando em casa contra o Wolfsburgo, o Werder Bremen pegando mais, o Augsburgo jogando contra o Bochum, o Stuttgart jogando contra o Freiburg e o jogo de 1h30 entre o Borussia de Mönchengladbach e Bayern de Munique. Comenta um pouco sobre essas partidas, Rangel, o que tu pretende buscar aí no mercado de gols, que é a sua especialidade, o que você acha desses jogos? Salve André, salve Rafa, salve rapaziada, tamo junto, aí mais um vídeo no canal, falando aqui mais ou menos um panorama corrido, geral aqui, porque é muito jogo, se a gente parar para falar de cada coisa, irmão, a gente vai ficar aqui até amanhã. Bundesliga 1, que vai ter na abertura ali dos jogos entre Leverkusen e Darmstadt, Augsburg e Bochum, Bremen e Mainz, Hoffenheim e Wolfsburg, Stuttgart e Freiburg. Essa grade lotada de jogos às 10h30, só um jogo à 1h30 da tarde, né, para dificultar o nosso trabalho, muitos jogos ao mesmo tempo. Aqui não tem muito o que falar, cara. O grande destaque aqui é, com certeza, Leverkusen e Darmstadt, que a gente espera que uma vitória fácil do Leverkusen. O Leverkusen que jogou muito bem o último jogo contra o Mönchengladbach. Poderia ter ganho demais, né? Os times, o Leverkusen ainda insistindo em perder muitos gols, mesmo com a saída do Diaby, mas jogou muito bem e pode ser uma grande surpresa aí para essa temporada da Bundesliga. Então a gente espera aqui uma vitória tranquila do Leverkusen. O Darmstadt é franco atirador na Bundesliga 1, a gente sabe disso. Um time inteiramente de Bundesliga 2, vai jogar, creio eu que depois de tomar o primeiro, vai querer sair. Pode ser interessante o jogo para gols. E outro jogo para gols interessante nessa primeira parte aí de Bundesliga 1 amanhã é Hoffenheim e Wolfsburg. Pode ser também um jogo interessante para gols aí. Um jogo bem parelho, um pequeno favoritismo ali para o Hoffenheim, provavelmente pelo fator casa, que a gente pode notar aqui nas odds. Pode ser um jogo bacana para gol, principalmente se o Wolfsburg abrir o placar. Bundesliga não tem segredo. O time da casa está perdendo, vai se lançar, que é importante a questão do saldo de gols. Vai se lançar e aí é que abre o leque. É sempre bom a gente esperar uma equipe abrir o placar para a gente ver qual vai ser a postura da outra, se vai ter contra-ataque, se vai aproveitar, se não vai. Fugir um pouco dos jogos amarrados, principalmente de jogos com um time muito fraco contra um time mais forte, tipo o Leverkusen, a menos que seja muito destoante. Mas, por exemplo, Stuttgart e Freiburg, eu acho que pode ser um jogo ruim. Bremen e Mainz, acho que pode ser um jogo também bem mais ou menos. Augsburg e Bochum, então, esse aí tem tudo para ser uma bela de uma bosta, né? E falando do Bayern, o Bayern que parece, se eu não me falha a memória, tem passado uma certa dificuldade contra o Mönchengladbach, principalmente quando joga fora de casa, na casa do Mönchengladbach. Se eu não me engano, o Bayern tomou uma goleada na temporada passada, não foi? Foi. O Bayern tomou uma goleada. Eu tenho quase certeza que foi uma coça justamente lá, né? Cadê os últimos confrontos? Não, tô viajando. Mas perdeu lá em Mönchengladbach por 3-2. São jogos difíceis lá. Se você pegar os últimos 3 jogos, foi uma vitória do Mönchengladbach, um empate e outra vitória do Mönchengladbach. Ou seja, o Bayern ainda não venceu nas últimas 3. Então a gente sabe que o histórico geralmente não entra em campo, mas pode ser um jogo aí para ter atenção redobrada, principalmente que o Bayern está começando aí com a odd de 1,30. Excelente. Vamos passar aqui rapidamente para a Bundes 2, onde a gente vai ter os jogos de amanhã entre o Kiel e o Paderborn, o Magdeburg e o Hertha Berlim, o R, Wiesbaden e o Schalke 04. O Kaiserslautern e o Nuremberg fazem esse jogo das 3h30 da tarde. Vou falar um pouco aqui sobre a Bundesliga 2. Para mim, esse jogo do Kiel contra o Paderborn é um jogo de gols. A gente procura trabalhar, em alguns momentos, uma longa exposição aí no over. Então, eu vejo esse jogo muito bom para o mercado over, mercado de gols. No Magdeburgo e Hertha Berlim, aqui tem que esperar um time sair na frente, tentar buscar ali um over limite no final do jogo, ou buscar aquele famoso boca doce, que é o over 1,5.
eu acho que vai ficar muito interessante. O Hertha Berlim não vem numa boa fase, mas a defesa do Magdeburgo é uma defesa frágil, então esse jogo pode ser de muito valor, over 1,5 ou over limite ali no segundo tempo. No outro jogo, das 8 horas, a gente tem o Wiesbaden e Schalke 04. Aí é um jogo também over. O Schalke 04 começou muito mal a competição. Eu arrisco até dizer que o Schalke não volta para a Bundesliga na próxima temporada. Tem muitos problemas lá. A situação lá está complicada. E o R vem fazendo uma campanha surpreendente aí nas primeiras rodadas. É um time rápido, é um time com um contra-ataque muito perigoso. Então, acredito no jogo de gols aí também entre R e Schalke 04. No jogo das 3h30, a gente vai ter o Kaiserslautern contra o Nuremberg. Aí, nesse jogo, a minha ideia é buscar mesmo um over limite. O Kaiserslautern é um time muito defensivo, na minha opinião. É um time que costuma marcar poucos gols. O Nuremberg, apesar do jogo passado ter sido um jogo de bem movimentado, mas eu acredito também que o Nuremberg não tem um ataque ali muito potente para a gente estar buscando um over de maior exposição. Vamos ver aí o que acontece quando chegar ali pelos 65 minutos, 70 minutos. Essa odd deve estar beirando ali 2 do over limite. Então, se tiver em alguma situação ali de um dos dois times vencendo e o over limite estiver beirando a 2 a odd, eu vou tentar estar dentro do mercado para buscar esse gol no final do jogo. Passando aqui rapidamente para a La Liga, onde a gente tem aqui o Real Sociedade jogando com Granada, o Real Madrid joga com o Getafe no Santiago Bernabéu, Alavés e Valência, e Real Betis e Rayo Vallecano, o jogo das 4 da tarde. Rafa, comenta um pouco sobre essas partidas, você que está mais habituado aí com a La Liga, esse Real Madrid jogando em casa, o que você espera sobre esses jogos? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Um excelente sábado aí pra gente, que tenhamos muitos greens, se Deus quiser. Vamos lá. La Liga, começando às 9 horas aqui com o Real Sociedade e Granada. O Real Sociedade é um time que está na Champions League, mas que não começou bem a temporada. Vem aí com 3 empates seguidos nos seus primeiros jogos. Jogos assim que por muitos momentos deu um padrão de superioridade, mas que não conseguiu manter, ou no caso do jogo contra o Las Palmas, que não conseguiu sair do 0-0. Mas assim, vejo o time do Real Sociedade bem superior ao time do Granada, começa ali com uma odd por volta de 1,50, e o meu objetivo nesse jogo aqui é buscar um back ao Real Sociedade. Beleza? Real Madrid e Getafe, ali começa às 11h15, um horário que vai ter um monte de jogo aí para a gente fazer. Tem Bundesliga, tem Premier League, vai encavalar vários jogos ali nesse horário, mas eu acredito que esse jogo do Real aqui também possa ser um jogo legal para a gente trabalhar. Da mesma forma do Real Sociedade, eu venho para esse jogo do Real aqui procurando um back ao favorito, no caso o back ao Real Madrid. Às 13h30, esse jogo do Alavés e Valência é jogo carne de pescoço, papai. Eu, particularmente, esse jogo eu vou deixar passar, porque vai ser no horário ali do jogo do Brighton com o Newcastle, e vai ser no horário do jogo do Gladbach contra o Bayern de Munique. Então, para esse jogo aqui, não vou fazer nada. Às 16 horas, a gente tem o Betis contra o Rayo Vallecano, e é esse jogo aqui, a recomendação que eu deixo é a gente buscar gols. Aqui um boca doce, nada de longa exposição, mas um boca doce aqui, o over 1,5, eu vejo com muito valor nesse jogo. E, claro, dependendo do padrão aqui do Match Odds, a gente buscar alguma coisa contra o Rayo Vallecano. O Rayo Vallecano vem ali com uma odd de 4,50, então buscar um lay ao Rayo Vallecano eu acho também de muito valor nessa partida. Excelente, excelente. Vamos passar agora aqui para a Ligue 1, que tem 2 partidas amanhã. O Brest joga contra o Rennes e o Mônaco faz um jogo muito interessante com o Lan. O Mônaco, um time over. Comenta um pouco para a gente aí, o Rangel, o que você espera dessas 2 partidas? Eu espero gols, cara. Sinceramente, Ligue 1 é sinônimo de gols, cara. Realmente uma das melhores ligas para se trabalhar o over. Não que a Bundesliga também não seja, mas é porque aqui na Ligue 1 a gente tem uma incidência grande de gols das duas equipes. Geralmente são equipes ofensivas que jogam mesmo para frente.
e é uma competição marcada por esses gols. Como você bem citou aí, Mônaco e Lan tem tudo para ser um grande jogo, principalmente o Mônaco, que tem um time bom ofensivamente e inconstante defensivamente, né? O Lan a gente sabe que está meio mexido aí, teve perda de jogadores aí pela excelente campanha que fez na temporada passada, tanto que vai jogar a Champions League, né? Exato. Sim. Vai jogar a Champions League. E no momento, né, nesses 3 jogos, o Lan ainda não venceu nenhuma. Foram 2 derrotas e um empate, mas sempre com gols. Bastante gols, já está envolvido em 11 gols nesses 3 jogos. O Mônaco já está envolvido em 15 gols. O Mônaco teve um belo jogo aí contra o Nantes. Acho que saiu perdendo por 2-0. Depois fez tomou 3-1, se eu não me engano. Depois foi buscar de novo, 3-3. Foi um belo jogo. E o Lan, que na minha humilde opinião, não jogou nada contra o PSG, que é um time ainda que também está para se encontrar um pouco no campeonato. Eu espero uma partida para gols, cara. Espero sinceramente uma partida para gols. E o outro jogo da rodada, né, que é o Rennes contra o Brest, eu espero aí também que o Rennes saia com a vitória. O Rennes que está numa posição interessante aqui para esse começo de campeonato, está em sexto, e o Brest está surpreendendo, está em quarto, né? Então espero também um bom jogo entre os dois, expectativa para gols. Eu já estou lá, pré-live já. Eu posso até adiantar as linhas aqui para a gente ter uma noção. Vocês me dão só um segundinho. Que a gente está na correria, a gente está na correria aqui. Algumas coisas muito a gente jogo, galera. É muito jogo. É muito jogo. A linha do Mônaco vai abrir ali no over 3. E o do Lan, dá um segundo. Brest e Rennes abrindo ali a 2,75. São jogos aí de expectativa de pelo menos 3 gols cada. Eu já estou até exposto, porque são times que eu trabalho, tanto o Rennes, quanto o Lan, quanto o Mônaco. E a expectativa é gols. Vamos embora, trabalhar gols aí, trabalhar loucura, né? Que o Mônaco tem proporcionado isso pra gente aí, jogos de loucura. Quem sabe aí, a primeira rodada foi loucura, 4-2 para cima do Clermont, 3-3 com o Nantes. Pode ser interessante pra gente aí. Olho nesse Mônaco aí por o decorrer da temporada. Um time muito over. Vamos passar aqui para a Premier League, que amanhã também tem rodada cheia. O primeiro jogo é o Sheffield United contra o Everton. Depois vem Brentford, Bournemouth, Burnley, Tottenham, Chelsea, Nottingham Forest, Manchester City e Fulham. E fechando a rodada, um jogo muito interessante, Brighton e Newcastle. Rafa, comenta um pouco aí sobre essa Premier League, o que você espera desses jogos. Então, Premier League, começando aí por às 8h30, Sheffield contra o Everton. Esse aqui é o primeiro jogo do dia, mas esse jogo, cara, eu vou passar. 8h30 vai ser o horário que está tendo os jogos da Bundes 2. Então, assim, esse jogo é carne de pescoço. Então, esse eu não vou trabalhar nesse jogo. 11 horas tem o Brentford contra o Bournemouth. Esse aqui eu acho um excelente jogo para a gente trabalhar, cara. A gente pode pegar aqui um back ao Brentford, que está fazendo um excelente início de temporada, que tem ali uma odd por volta de 1,80. Então vejo um excelente back aqui, se der padrão nessa partida, com uma excelente odd. E o Bournemouth, que vem de derrota para o Tottenham, perdeu para o Liverpool e empatou com o West Ham. Então, assim, um lay Bournemouth ou um back Brentford eu vejo como os melhores mercados aqui para essa partida. Burnley e Tottenham, esse aqui já é um jogo assim mais parelho, apesar do Burnley ter subido aí para da Championship na temporada passada, mas eu vejo que é um time mais qualificado do que os outros que subiram. Eu acho que pode fazer uma temporada ali na Premier League para conseguir pelo menos se manter na primeira divisão. E aqui nesse jogo eu venho buscar alguma coisa para gols também. Um over 1,5 ali, o Boca Doce, eu acho que é interessante para esse jogo. Chelsea e Nottingham Forest. Aqui, cara, apesar de eu não ser o cara mais fã do time do Chelsea, porque é um time que costuma falhar muito em marcar gols, mas eu venho para esse jogo aqui com a expectativa de buscar um back ao Chelsea, que vai começar ali com uma odd por volta de 1,40, 1,35, 1,40. Então, assim, eu vejo que esse back pode encaixar, até porque, se a gente pegar o retrospecto aí do Nottingham Forest na temporada passada, era um time que conseguia pontuar bem dentro de casa,
mas quando saía ali do seu estádio, era mamão com açúcar, geralmente perdeu quase todos os jogos da temporada passada. No mesmo horário tem o Manchester City contra o Fulham. Aqui eu vejo que pode ser um jogo tanto para gols, como para a gente pegar algo a favor do City. A odd do City aí é padrão, papai, é baixa, vai começar ali por volta de 1,20, mas assim, o City é aquele time que ele impõe um padrão, porque ele fica todo o tempo com a posse de bola, dá poucas chances ao adversário e o mercado respeita muito. Então, se tiver no padrão, essa odd do City aí no primeiro tempo, ela tende a ficar estabilizada ali por um tempo. Enquanto o City tiver o padrão e essa odd tiver lateralizada, eu pretendo buscar também esse back City, não descartando o mercado de gols aqui nessa partida. E às 13h30 a gente tem o Brighton contra o Newcastle, que aqui eu acho que é um jogo bem parelho, um jogo difícil pra caramba. O Brighton aí tá numa excelente... Vem aí desde o ano passado com uma excelente campanha. E assim, mesmo tendo perdido o jogo passado para o West Ham, foi o Brighton que dominou praticamente o jogo todo e levou apenas gols de contra-ataque. E o Newcastle deu uma vacilada contra o Liverpool, estava ganhando o jogo, estava com um jogador a mais e levou a virada. Então, assim, um jogo muito difícil para trabalhar no match odds, eu acredito, mas que o mercado de gols aqui, o Rangel depois ele pode até complementar. Tenho certeza que esse aqui pode ser o jogo da rodada aí da Premier League para o mercado de gols. Queria falar, Andrezinho, só de um jogo aqui, cara, da Championship, que é o Sunderland contra o Southampton. Esse aqui eu acredito que pode ser também um excelente jogo para gols. Ele começa às 8h30 da manhã e eu pretendo fazer esse jogo aqui junto com os jogos lá da Bundes 2. Excelente. Aí, para você, Rangel, fala um pouquinho sobre essa Premier League, essa rodada de City em campo, jogo bom aí de gols entre o Brighton e o Newcastle. Com certeza, André, com certeza o jogo, eu acho que o do dia, cara, assim, de expectativa é esse Brighton e Newcastle. Para mim é um jogo que tem muita tendência de sair gol, se a gente poder pegar aqui as estatísticas aqui do próprio SofaScore, 4 de 5, 2,5 gols nos jogos do Brighton. Só lembrar que o Brighton perdeu para o West Ham no primeiro jogo 3-1, venceu o Wolves por 4-1 e ganhou do Luton 4-1, ou seja, incidência muito grande de gols. O Newcastle que conseguiu bater o forte time do Aston Villa na abertura por 5-1, placar totalmente atípico, aí perdeu para o City, que é amplamente normal, e acabou também perdendo para o Liverpool agora com um jogador a mais, o primeiro tempo inteiro. O Van Dijk foi expulso, conseguiu tomar uma virada com 2 gols de Darwin Núñez, foi muito criticado no Discord quando entrou e meteu 2 gols. Então, assim, o Newcastle sabe que a Premier League é o campeonato mais difícil do mundo, não tem jeito. É um time que está com aspirações grandes aí de se manter na Champions. 2 derrotas já de início, a gente sabe que é um campeonato que é complicado, então o Newcastle vai sim partir para cima do Brighton para conseguir essa vitória, pelo menos eu acredito que sim. São 2 times que gostam muito de sair na frente do placar, tanto o Brighton quanto o Newcastle. Ambas marcam todos os jogos, os últimos 5 jogos do Brighton, time que faz e time que toma. Então não tem como esperar diferente para esse tipo de jogo. A gente sabe que a tendência aqui para gols é muito forte, tanto que a linha de momento é o 3,25. Para quem não sabe, 3,25, se saírem 3 gols ali, você vai perder metade da aposta. Se sair, precisam sair 4 gols ali, né? Sair 3,5 ali, no caso, você perde metade da aposta. Então, esse aí é a expectativa. E eu também estou interessado para saber como é que vai ser esse Manchester City Fulham. Porque o Fulham que arrancou o empate com o Arsenal fora de casa, com um jogador a menos. É um time ali que tem uma qualidade bacana, né? Eu acho que o Fulham... Não acredito que o Fulham vai surpreender o City, né? Mas se tiver alguma chance, alguma coisa assim, eu acho que pode ser um jogo para gol, sim. O City que ganhou do Sheffield depois, quando apertou o calo, né? Fez 1-0, o padrão dominou o jogo inteiro, aí tomou um gol, aí depois resolveu acordar. Se o City acorda, a gente sabe que ninguém segura, né? Ninguém segura. Basicamente tomou rapidinho, já foram e já fizeram. É um jogo que pode ser interessante também. O Chelsea Forest, eu concordo com o Rafa, temporada passada o Chelsea era um time com muita dificuldade de fazer gols, mas essa temporada eu acho que o time se renovou, está melhorando. Sterling fez 2 gols no último jogo, uma coisa raríssima de se ver.
Eu acho que pode ser também um bom jogo. Tottenham e Burnley, acho que é um jogo mais devagar. Brentford pode dar um padrão bacana ali também contra o Bournemouth. Acredito numa vitória do Brentford, que tem um time bacana aí desde o ano passado. E Sheffield e Everton aí realmente é carne de pescoço. É o pior jogo da rodada, com certeza. Aí vai ver 5-5. É verdade. Vamos avançando aqui, vamos para a Primeira Liga de Portugal. Vou comentar um pouquinho rapidamente sobre esse jogo do Benfica. Benfica e Vitória de Guimarães. É um jogo ali das 4h30. É geralmente o jogo onde a gente está cansado de ter trabalhado o dia inteiro. Vou ficar um pouco de olho aqui. Se o Vitória de Guimarães sair na frente do placar, o Vitória de Guimarães não é um time bobo, é um dos times médios ali que faz frente, né, ao time grande. É o líder da competição, o Vitória de Guimarães. Apenas um 3 vitórias. Gol sofrido. Então, o Vitória de Guimarães começando muito bem o campeonato, vou ficar de olho nessa partida. Essa partida também é boa para cantos. Esse time do Vitória de Guimarães não vai dar muito espaço para o Benfica, vai ser um jogo muito pegado. Então, a gente pode ter aí também um jogo de gols para essa partida. Só vamos avançando aqui, que a gente vai agora para a Série A do Campeonato Italiano, onde a gente tem 4 partidas. Rangel, comenta um pouco aí sobre a Série A da Itália, essas partidas, com a sua expectativa. A Série A que não é um campeonato lá, daquelas coisas, né, para gols aqui. Só posso deixar só dois jogos de destaque, são os times que eu trabalho, que é Atalanta e Monza e Napoli e Lazio. A Lazio ali que já tá vindo de derrota, se eu não me engano. Vou abrir aqui para ver. Eu sei que a Lazio tropeçou no último jogo, se eu não me engano, contra o Lecce, né? Não, contra o Genoa. Na verdade, são 2 tropeços. Primeira rodada perdeu para o Lecce, 2-1. E na segunda rodada perdeu para o Genoa, de 1-0. Ou seja, a situação da Lazio já começou complicada, né? Então a Lazio tem que correr atrás, não vai ter muito o que fazer e vai pegar logo o atual campeão, né? Atual campeão, melhor time, o Napoli. Acredito que seja aquele jogo que o Napoli vai dominar o jogo bastante. Vai depender muito do Immobile para a Lazio poder fazer alguma coisa. Pode ficar de olho nesse Lei Lazio aí, que não vai estar tão alto assim, né? Acredito que possa ter algum futuro. E Atalanta e Monza, a Atalanta é um time que a gente tem um carinho especial aí de algumas temporadas atrás, mas é um time que a cada ano que passa vem dando uma caída, mas eu acredito que a Atalanta também possa fazer frente ao Monza aí e fazer um jogo bacana aí. É só o que eu espero. Os outros jogos são Bologna e Cagliari, jogo carne de pescoço, Udinese e Frosinone, também não me chama atenção para fazer nada nesses outros 2 jogos. E para você, Rafa, qual a sua expectativa aí para o italiano, nesse clássico aí, Napoli e Lazio? Então, André, da mesma forma que o Rangel falou, eu não pretendo trabalhar nesses jogos do Bologna e Cagliari e da Udinese contra o Frosinone, jogos ali carne de pescoço, mas o jogo da Atalanta, eu venho para buscar alguma coisa em gols também, ou algo a favor da Atalanta, o back Atalanta ali por volta de 1,65, 1,70. Lembrando que esse time do Monza, na temporada passada, ele era um time muito traiçoeiro. Ele gostava muito de puxar o contra-ataque e conseguia furar as defesas adversárias jogando dessa forma. Então, para quem for trabalhar a favor da Atalanta aí, tem que ter esse cuidado. E o Napoli e Lazio, assim, cara, eu particularmente já falei em outro vídeo, não gosto do time da Lazio. Então, nesse jogo aqui, eu acho que é uma oportunidade excelente da gente buscar aqui um back ao Napoli. Com toda certeza vai ser isso aqui que eu venho buscar nesse jogo. Excelente, excelente. E vamos fechar aqui com o Campeonato Brasileiro, com a Série A. A gente já falou muito sobre Botafogo e Flamengo. Tem um vídeo aqui no nosso canal, rapaziada. Só vocês verem aí que a gente deixou até uma tipzinha aí sobre essa partida. Tem toda uma análise. Vamos falar sobre os 2 jogos que complementam a rodada de sábado, que é o Goiás contra o Internacional e o Atlético Paranaense enfrentando o Galo, o Atlético Mineiro. Comenta um pouco para a gente aí, Rangel, sobre essas 2 partidas. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, né, cara? Campeonato Brasileiro que tá bacana também, né? O Glorioso tá na liderança, né? Tiquinho Soares foi relacionado para o jogo. A gente ainda está na dúvida aí se ele vai ser titular ou não. Eu particularmente gostaria que não, preferia
Diego Costa de início, acho que o Tiquinho só para depois ali da data FIFA, mas tudo der certo, a gente nem vai precisar. Vamos falar dos outros jogos aqui, a gente tem um Furacão contra o Atlético Mineiro, é um jogo complicado, por quê? O Atlético ainda está ali no G7, está ali muito na cola, o famoso jogo de 6 pontos, são dois times ali que vão brigar ainda por essa vaga na Libertadores ali, que tem chance ali de aumentar ainda, né, até o G6, né, na pré, mas ali a gente tem chance do Palmeiras ser campeão da Libertadores, a gente tem chance do Fluminense ser campeão, Flamengo, a gente tem chance de ser campeão da Copa do Brasil e abrir mais uma vaga aí, acredito que possam abrir 2 vagas, então hoje o Atlético estaria classificado e o Atlético Mineiro é o primeiro fora. Então um jogo muito complicado, o jogo lá no sintético do Atlético Paranaense, a gente sabe que o time do Atlético Paranaense é um time muito forte em casa, apesar de eu achar que ele já não tem a mesma força de antes, e o Atlético Mineiro está com a moral aí, né? Estreou sua nova Arena MRV, estreou ali com vitória, então é um time que tá um pouco, eu acho que no momento está um pouquinho com a moral maior do que o Atlético Paranaense, mas eu acho que o jogo vai ser bem difícil, eu acho que vai acabar dando furacão mesmo. Falando de Goiás Internacional, aí não tem jeito, o Goiás aí tá brigando contra a Degola, o Goiás, que é o 15º colocado, é o segundo ali fora da zona, com 24 pontos, tem uma gordurinha ali de 3 pontos para o Santos, tem uma gordurinha ali para o Bahia também, desses 3 pontos, mas a gente sabe que não pode vacilar. E o Inter tem 25 pontos, eu acredito que o jogo vai ser muito difícil, porque o Internacional aí está classificado para a semifinal da Libertadores, tem data FIFA agora, né? O time que vem de decisões, vem de uma decisão duríssima aí contra o River Plate. A partir de agora é um momento delicado para o Internacional. Primeiro, eu não acredito que o Inter vai cair, não tem time para isso, obviamente. Mas a gente sabe também que se os caras entrarem muito mole, pode ficar complicado. A gente sabe como é que é o Brasileirão, é um campeonato de times muito parelhos. Então, aquilo. Eu acredito que o Inter ainda vai demorar um pouquinho até entrar no eixo do Brasileirão, justamente porque vai ter muito jogador pensando nessa semifinal da Libertadores, ninguém vai querer ficar de fora, e o Goiás precisa vencer de qualquer maneira, O jogo vai ser lá em Goiás, no estádio da Serrinha, é difícil prever, é melhor deixar para o live. É isso aí. Rafa, Rafa, que a gente já falou aí no outro vídeo. No outro vídeo, Quem ainda não viu, vai lá ver, pô. A gente tá falando com todo carinho do jogo. Tem uma tip lá especial só para essa partida. Especial. Do que a gente pensa aí sobre o jogo. E passando aqui para o Rafa. Rafa, comenta um pouco aí sobre o Campeonato Brasileiro. O que você espera aí dessas partidas? Uma partida nervosa entre Goiás e Internacional. Comenta um pouco sobre esses jogos. Então, André, Goiás e Internacional, eu penso assim um pouco diferente aí do que o Rangel sobre essa partida. Eu acredito que o Inter, por estar perto da zona de rebaixamento e ser um time bem mais qualificado que o Goiás, eu acredito que eles vão jogar essa partida aqui com todo foco, tá? Então, eu estou olhando aqui na Bet365, para quem gosta de fazer aquela entrada pré-live, o handicap mais 0,25 a favor do Inter numa odd de 1,62, cara, eu acho de valor. Eu acho assim, que não vai ser um jogo fácil. O Goiás vem com uma race muito boa aí, já vem de alguns jogos sem derrota, mas eu acredito que o Inter vai fazer de tudo para conseguir um bom resultado antes dessa parada da data FIFA, até para quando voltar, eles tenham um foco maior para pensar nos jogos da Libertadores, já com uma pontuação melhor no Campeonato Brasileiro. Então, assim, no ao vivo, se tiver algum padrão, eu só vou trabalhar se for contra o Goiás. Não pretendo trabalhar contra o Inter nessa partida. E no jogo do Atlético Paranaense com o Atlético Mineiro, eu vejo aqui o mercado de gols como a melhor opção para essa partida. O Boca Doce ali, o over 1,5, é o que eu vou tentar buscar nesse jogo. Excelente, excelente. Essas foram as análises, galera, das principais ligas. Eu vou perguntar primeiro para o Rangel. Rangel, fora essas principais ligas, qual jogo desse sábado te chama a atenção naquele submundo que tem muita gente que gosta? Qual jogo te chama mais atenção nesse submundo do futebol europeu, principalmente? Cara, o jogo que mais me chama a atenção amanhã no submundo,
Cara, sem sombra de dúvida, é lá na Rússia com Krasnodar e Spartak Moscou. Krasnodar que é o líder do Russão por enquanto, o Spartak Moscou é só o 7º. São times envolvidos em gols, principalmente o Spartak Moscou, um dos meus times mais lucrativos na linha de gols pré-live. Eu espero bastante desse jogo. Esses times já se enfrentaram recentemente pela Copa da Rússia, agora em julho, né? Vitória do Krasnodar, se não me engano, por 2-1. Eu acho que vai ser um jogo bacana, cara. É um jogo que eu mais boto fé aqui de fora aqui para o submundo. Um jogo que eu acredito em bastante gols, a linha ali 2,75, ou seja, uma previsão ali entre 3 e 4 gols. Eu já acho que esse pré-live é uma boa pedida para quem quer fazer. Quem quiser acompanhar esse jogo, só lembrando, esse jogo não tem nas casas normais e não tem na Betfair, só na Panther Place. Quem quiser assistir, tem um aplicativo chamado Sport Zone, lá transmite todos os jogos do Russo, seja Liga, seja Copa. Eu recomendo bastante para quem gosta desse futebol bem alternativo aí. Lembrando que esse jogo é às 2 da tarde. Valeu. Excelente, Rangel, excelente. E para você, Rafa, que também gosta do submundo, gosta ali do submundo europeu e do submundo asiático, acompanha muito aí o japonês, o coreano, fala um jogo aí pra gente que mais te chama a atenção nesse sábado. Gosto dos olhinhos puxados, papai. Eu gosto do japonês. J1 e J2 pode deixar com o pai. Amanhã eu recomendo aqui o jogo entre Nagoya contra o Yokohama FC. O Nagoya aí, que é o atual terceiro colocado, vem aí de 2 derrotas contra o Cerezo Osaka e contra o Urawa Red. Então, assim, ele precisa se recuperar no campeonato. Ele está só 5 pontos atrás do Yokohama Marinos, que é o líder. E amanhã, e hoje de manhã cedinho, às 6 horas, eles vão jogar contra o Yokohama FC. O Yokohama FC, cara, ele é o 16º colocado. Então, assim, uma odd de 1,60 ali para a vitória do Nagoya, eu acho que é de extremo valor, e eu vou buscar esse back aí no pré-live, porque esse horário eu ainda não vou estar acordado, mas já vou acordar com o café da manhã pago amanhã. Com certeza. Amém. E tem a nossa duplinha, né? A gente falou aí sobre a rodada dos campeonatos europeus, eu vou botar a nossa duplinha aqui na tela, que ficou assim, ficou com esse back ao Bayer Leverkusen, jogando contra o Darmstadt em casa, e a gente preferiu aqui ir numa linha de gols a favor do Chelsea. Para o Chelsea marcar mais de um gol na partida, 1,44. A gente tem visto a zebra passeando na Premier League nos primeiros minutos dos jogos. Muitos times fazendo gol ali e o favorito virando as partidas. Então a gente preferiu aí usar essa linha de over 1,5 a favor do Chelsea. Ficou no valor de 1,76 a odd. Vai com gestão, galera. Vocês gostaram da dupla, pessoal? Vambora, vai bater, irmão. Já bateu. Na Austrália já bateu. É isso aí, papai. É isso aí. Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo para dar uma moral pra gente. E é isso, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Valeu.